no meio disso tudo. Um podcast do canal Entre Amigas. Aê! Chegamos! Estamos de volta. Uhul! Eu sou a Patrícia Gomes, no meio disso tudo, e eu e o Fábio, a gente tem uma coincidência muito inusitada dessa semana, porque nós dois entrevistamos a VTube. É verdade. Isso aconteceu. A VTube vai jantar lá em casa agora, que já é parte da família, porque Fábio entrevistou ela na pré-estreia, né, de Zoopocalipse, que ela dubla o filme. E eu entrevistei hoje, quando a gente está gravando, mas o programa vai pro ar no Adoro Cinemas. Vai ter uma nova parceria, Adoro Amigas, vindo aí. Tudo. Porque a gente gravou um podcast pra ela falar também de dublagem, falou fofoca, falou que ela foi convidada pra Dança dos Famosos, já dando spoiler aqui, ela negou. Gente, tem vários fofocas, tá legal. E ela é uma pessoa muito genuína. Muito simpática, assim, ela é muito simpática. tranquila. Então foi uma coincidência que eu achei... Nossa, que loucura, eu nunca imaginei. É verdade, aconteceu isso. Eu sou o Fábio Gomes e eu já visitei os estúdios da Pixar e da DreamWorks. Da DreamWorks eu fui 2 vezes, da Pixar foi uma vez só. E assim, e eu posso dizer com propriedade que os estúdios da Pixar são muito mais legais. Porque eles têm mais estátuas dos personagens deles. Que importante. E você entra lá, eles deixam os Oscars deles todos expostos. Então, tipo, tem uma prateleira inteira cheia de Oscar. Um atrás do Olha, outro. eu acho que a gente podia fazer depois um episódio de podcast falando dos lugares que a gente visitou, Pode porque ser. é bem legal. Pode ser. Sim. Pode ser, porque eu fui no da Disney e eles tava provisório, eles estavam num lugar provisório, eu fui pra Zootopia. E era um galpão. Nossa, que com triste. muito computador. Não, lá na Pixar é um galpãozão, só que é um galpão muito bonito. Muita bem coisa. feito. É. Vamos guardar pro nosso podcast. Eu sou a Natália Bride e até muito recentemente eu diria que eu tinha medo de cachorro. Porque quando eu era muito pequena, um cachorro muito grande tentou me morder. Não conseguiu porque minha mãe conta que eu estava com a calça jeans. Então o cachorro ficou só mordendo a calça, Caramba. puxando o tecido. E aí a minha melhor amiga do colégio, Melina, tinha um poodle. E eu morria de medo do poodle Tadinho. dela. O poodle ficava andando atrás de mim, assim, e eu ficava com medo. E aí foi só quando eu comecei a conviver com os cachorros de vocês É verdade. que eu fui pegando, Tudo assim, bonzinho. mas eu fui me familiarizando. A Natália lá em Sim. casa Sim. com a Lemon invasiva. A Lemon, ela não tem concepção de espaço pessoal. Não, a tem. Lemon invade o meu espaço pessoal. Ela me incomoda, assim, não como cachorro. Sim. Como pessoa. Mas não é só com você. Ela pula em cima, eu não sei o que fazer. O que Mas eu a faço com as Natália, minhas no mãos? começo, é verdade, ela é botando a mão nos cachorros meio assim, ó, desse jeito, com cuidado, assim, mas aí agora ela já é mais amiga dos pets. É isso, meu irmão tem uma cachorrinha também, a senhora Raposa, que é mó bonitinha. Aí eu fui Eu amo acostumando. esse nome. Eu também, é maravilhoso. Eu sou a Aline Diniz e meu primeiro cachorro foi um poodle que me traumatizou pro resto da vida também. Era o Puppy. E eu não podia pisar no chão. O chão era lava, porque ele mordia meu pé. E tirava sangue do meu pé. Eu era muito pequena. E aí o Puppy não durou muito tempo dentro de casa. A minha mãe achou uma família pra doar ele. Porque não dava, assim. Ele não me Às vezes deixava você em gostava paz. de criança, né? às Ele, vezes. ele era um bebê também, eu era uma criança, eu devia ter 6, 7 anos. E ele me perseguia, e aí a gente teve que deixar cadeiras estrategicamente espalhadas pela casa, porque eu não podia pisar no chão, porque esse cachorro queria arrancar meus dedos fora. Meu Deus. Eu tenho várias cicatrizes no pé do Puppy ainda, porque ele tinha aqueles dentinhos de neném, sabe? Nossa, que machuca. É, machucava muito. E eu, como era criança, também não conseguia entender que aquilo era uma fase, ia passar e tudo mais. Então eu não queria saber daquele cachorro pintado de ouro. Você tinha a relação que o Andy Samberg tinha com o cachorro Com do o Seth Frisbee. Meyers. Exato. Amo o ódio do não, Andy agora conta Samberg essa pelo história, eu não Frisbee. entendi. O Andy Samberg, ele odeia o cachorro que o Seth Meyers tinha. Então ele realmente desejava a morte desse cachorro porque ele Ai, que odiava o horror. cachorro. E o cachorro morreu recentemente e ele ficou muito feliz. Ai, que horror. Não, mas é Não, engraçado. Virou uma piada. Uma piada interna deles isso, que eles explicaram. É porque o cachorro era daqueles tipo de corridas. Ah, E é que é um entendi. cachorro difícil. Não é um cachorro. Ele é um cachorro que tem muita energia. Tem muita energia. É isso. E se Ele precisa você gastar. não tem o costume e ele fica pulando em você, ele invade também seu espaço pessoal. Então, toda entrevista que o Andy Samberg podia, ele falava mal do cachorro. Era uma isso. rivalidade que ele Tadinho. tinha muito Do grande com esse Frisbee. cachorro. É. É isso. Enfim, e aí depois veio a Sarah, que foi um docinho. Ai, eu já era amava
mais velha, a Sarah era tudo. E aí a Sarah já se foi. E aí eu já era mais velha, já entendi e tudo mais. E agora tenho o Sirius e a A Lemon. volta que a vida dá, né? Não você Exato. criança tinha esse medinho e agora você tem 4 bichos em casa. Muito que bem. 4 bichos. E 5 se contar o Renato. Exatamente. 6 comigo. Mas eu continuo sendo arranhada e mordida, mas agora eu entendo o comportamento deles, eles me entendem também. E eu gostaria de ter tido uma segunda chance com o Puppy, mas éramos os dois muito nenéns. E eu acho que ele teve uma vida boa. Eu espero que ele sobre tenha tido isso. uma vida boa. E o importante é você arranjar uma família responsável também. Exatamente. Pra adotá-lo. Muito bem. Eu sou a Júlia Delbel e eu já falei aqui nesse podcast que eu gosto de coisas estranhas pra comer. Mas eu vou falar hoje... E normalmente eu como de tudo, mas hoje eu vou falar uma coisa que eu não gosto de comer. E essa eu odeio. São poucas coisas que eu não gosto de comer. Na verdade, são 2. Essa eu tenho pavor, não consigo sentir o cheiro, que é canela. É verdade. Odeio canela. Odeio, assim, com todas as Mas forças. foi É desde horrível, neném? horrível. Cara, eu nunca comi muita canela, assim. E, tipo, quando eu era menor, minha mãe colocava em algumas coisas e fala... Sabe quando você sente? Fala assim, tem um gosto aqui que eu não tô gostando. Aí eu fui descobrir mais tarde que era canela. Mas eu adoro o sabor artificial de canela. Isso eu adoro. Gostava muito daquelas balas de canela que a gente comprava nas vendinhas. Tem, Nossa, tem. eu Até amo. hoje eu compro essa bala lá Ai, na você vendinha gosta perto de da casa. bala de canela. Gosto. Você não gosta do pozinho da canela. Os gostos são entendi. diferentes. Entendi, porque eu comprei um gengibre no mercado e aí eu comprei com canela, mas foi só assim, eu peguei o normal e eu disse, nossa, eu peguei com canela, a Bel-Bel não vai gostar, porque a Bel-Bel é distribuidora de bala, né? Pra gente, ela sempre tem uma balinha. É a nossa sempre tem uma Jill. E balinha. aí eu fiquei mal porque eu peguei o com canela e eu não ia poder oferecer pra Cadê essa Bel-Bel, bala não, de mas gengibre? é um gengibre cristalizado. Cadê? Se for, provavelmente Eu eu não vou quero. gostar, porque deve ser uma canela muito pura, já que Eu é acho o... que é natural, então aí eu não vou gostar. Desculpa, eu gosto amiga, do na próxima artificial. você é melhor. O artificial é maravilhoso, tipo o chiclete, o Trident de canela, amo. É porque eu lembro quando a gente toma expresso com canela, assim, a Bebel já tá sem Ela certo. fica, ela Nossa, fica gente, chateada. é um cheiro horrível pra mim. Eu odeio o cheiro. Ai, eu Porque amo. o cheiro impregna, é horrível, Eu amo horrível. cheiro de também cheiro de Natal, canela. tem cheiro Canela de tem frio. cheiro de Horrível. gostosura. Amo. Gosto Eu muito. gosto. Uva passa tem cheiro de Natal. Não, brincando. Olha, mas já que Bel-Bel Pera, uva fracassou... passa tem cheiro? Não. É, Essa então. é a brincadeira. Essa é a brincadeira. Essa é a piada. Mas olha, já que Bel-Bel fracassou em gostar de canela, vamos entrar no nosso tema de hoje, que são fracassos que levam ao sucesso. E a gente justamente pensou nessa pauta porque essa semana vai estrear o filme novo do The Rock, Dwayne The Rock Johnson, chamado Coração de Lutador, que ele faz um personagem ali que é um lutador de MMA, que tá se construindo e tal. E é muito louco. Será que é a história dele mesmo? Pode nesse ser, filme? exatamente. Justamente porque Dwayne The Rock Johnson estava numa fase muito em alta há um tempo atrás em Hollywood, que ele fazia vários filmes e todos os filmes davam bilheteria, mesmo que não fossem nos Estados Unidos, mas ele tinha uma bilheteria internacional muito forte. A China amava o The Rock. Então, tudo que ele fazia, o Terremoto de San Andreas, Jumanji. Ele era um Tem nome... aquele do gorila branco lá também. Rampage. Muito bom esse filme, eu adoro e esse filme. Exato. Então, ele levava as pessoas pelo nome dele. Até o momento que The Rock resolveu se meter com um filme de herói. E aí ele achou... Ele falou em entrevistas, eu vou mudar a dinâmica da DC. Ele botou esse ego no peito e falou assim, ó, eu vou bancar. E não bancou, né? Não, Ele bancou. fez a propaganda dele mesmo e não aguentou. Cara, e esse é um papel que ele tava escalado há Sim. Nossa, muito tempo. Eu fiz Já era tanta fancast nota. antes, não era? Eu fiz tanta nota com aquela arte do... Como é que é o nome dele lá? Boss O Logic. Boss Logic. Com aquela arte do Boss Logic. Aí põe lá, faz a arte. Isso. Ai, The Rock falou não sei o que sobre o Adão Negro. Exato, e isso foi tipo assim, é porque ele foi escalado numa época que ele não era tão grande ainda. Então ele ia ser o vilão do Shazam. Literalmente. Tão grande até de É. físico. Ele era um lutador de luta livre que tava transicionando pro cinema. Então ele não era um nome forte. Só que o filme demorou tanto pra ser feito que ao longo desse tempo ele ficou enorme. Não, e virou muitas uma coisas estrela de aconteceram Hollywood. nesse meio do caminho Uma também. pandemia dentro aconteceu. Não, e dentro da própria DC também. Tipo, as coisas foram mudando, a liderança dentro da Warner foi mudando. Aí eles não sabiam mais pra onde ir, o negócio que tinha começado de um jeito. Aí saiu o Zack
Snyder, aí entrou o outro, aí eles não sabiam mais o que fazer, aí faz tal, não sei o que lá, e ele meio que ficou ali no limbo, sozinho. E aí ele bancou, ele jogou no peito e falou assim, então, já que tá tudo acontecendo, eu vou assumir. E existem, né, depois entrevistas saíram depois, e muitos insiders, coisas de bastidores, falando que ele queria mesmo, entre aspas, dar o golpe ali pra assumir a liderança dessa parte de heróis da DC. Quando ele fez o Adão Negro, que eu particularmente não acho um filme ruim, eu acho um filme ok, mas exatamente. Eu não acho que Ele não é você não pode pensar muito sobre o filme. Se porque você a pensar fotografia do muito, filme ele fica bonita. ruim. Durante a análise, eu lembro até hoje, durante a análise honesta, quanto mais eu falava, menos eu gostava. Eu prefiro ficar 2 horas assistindo aquele screensaver que tinha no Windows 95 do túnel, sabe? Do labirinto. Ótimo, esse daí eu Eu prefiro ficar 2 horas assistindo isso do que ver Adão Negro de novo. Excelente. Assim, eu achei um filme ok, não é que eu não lembro dele hoje, não reassisti na época. Eu fiquei empolgada assistindo. Enquanto eu estava assistindo ao filme, eu me envolvi com a história. A única coisa boa que ele tinha, realmente boa, era efeitos especiais. Os efeitos especiais muito eram bom. bem feitos. E eu gosto do... Eu fiquei muito feliz quando o Henry Cavill apareceu no final, que depois, né, Não, então, coitado. calma. E aí, Coitado. aí temos essa parte. Aí a gente começa o declínio. Por quê? Declínio. Porque o The Rock, tanto que eu gostava muito do The Rock. A gente tem um verdade. vídeo no Entre Migas, um dos primeiros vídeos que eram... Não lembro se era Amiga Responde ou qualquer... Que perguntaram, qual que é o sonho de entrevista de vocês? Eu falo, The Rock, porque ele é legal, ele tem redes sociais legais, ele parece um cara gente boa. Isso tudo antes de Adão Negro acontecer, né? E aí eu fui entendendo, ele tava tão egocêntrico nesse rolê da Warner que ele falou, não, eu vou fazer o que os fãs querem. O que os fãs querem? Só que ele tem que entender que tem fãs em quantidade e tem fãs que são pequenos e barulhentos, que era esse caso específico, que era o fã-clube do Zack Snyder, naquele caso específico em relação ao Henry Cavill. E ele falou, vou trazer o Superman de volta. E ele não ferrou só a carreira dele, mas como a do Henry Cavill também, que desistiu de Witcher pra voltar a ser o Superman. Tadinho. Pra botar ele lá. Então, assim, foi gente, tudo isso foi tão bizarro, porque ele voltou na cena pós-crédito, ele aparece, o Henry Cavill ali, toda aquela coisa aí pros fãs comemorarem. Ele achou que ia ser a melhor coisa da cultura pop recente. Henry Cavill desistiu de uma série de sucesso da Netflix e fazia muito sucesso dentro ali do universo fantasioso e tudo mais. E aí ele bancou lá. Ai, gente, aquele vídeo do Henry Cavill falando, gente, eu voltei. Dá uma dó. Tadinho, Eu estou aqui, eu falo, tadinho. cara. Eu tô torcendo muito por Highlander, que ele se machucou agora e pararam as filmagens. Mas eu tô torcendo muito pra Highlander ser muito bom. Nem que isso existia. Exato, porque ele foi eu meio... gosto muito do Ele original. pegou... ele foi pego ali no meio desse furacão. Aí a DC virou aquela bagunça de tipo... Quem assume a DC? Quem vai assumir essa bronca? Porque aí saiu todo mundo, não tinha mais liderança. A Warner ficou sem CEO. Foi todo um away. Entrou o David Zaslav. E aí James Gunn, do nada, falou... Não, eu vou assumir essa bronca. E ele falou assim... Gente, acabou. Eu vou reformular tudo. E o The Rock ficou... Peraí. E Como eu? assim? E o Henry Cavill? minhas Como assim vai ter ideias? um novo Superman? O que tá rolando? Não, o James Gunn já deu várias indiretas sobre o quanto ele não gostou da maneira que o The Rock lidou com essa situação. De Exatamente. falar de, olha, mano... o que falaram com o rapaz, ele falando do Henry Cavill, tipo, puta, dá uma puta de uma dó. Eu tive que falar com ele sobre que ele não ia ser o Superman. Constrangimento, entendeu? Você tem que botar numa situação dessa. E você tem que demitir o cara que não foi nem você que contratou. Mas é que eu acho que o que aconteceu também foi que ele prometeu muita coisa sem ter o cargo. Exato! Exatamente. Tipo, ele tentou mexer muitos pauzinhos quando é isso. Tava rolando muita reestruturação dentro da empresa. O Zack Snyder já tinha saído, é isso. Não tinha ninguém na liderança. Os filmes que já tinham sido feitos estavam saindo porque eles já estavam prontos. Exato. Menos Batgirl, coitada da Ai, Batgirl. outro que Nossa, eu tenho, meu tadinha. Deus do Exato. céu. Ela ainda vai ter o Esse sucesso é um fracasso dela. que só foi fracasso. É, a gente tá esperando. A gente tá esperando o sucesso, mas vai vir, vai vir. E aí, quando conseguiram, aí rolou a fusão, beleza, David Zaslav, que era o CEO da Discovery, assumiu a bagaça toda, ele falou, bom, a gente tem aqui esse rolê que é um sucesso instantâneo no mundo inteiro, só que ele tá sem rumo. A gente teve todos os problemas de Ezra Miller também, com relação ao Flash. Senhora, amiga. Nossa, foi que muito foi logo problema. ali. E o último que saiu foi o Aquaman 2. Sim. Que aí também, mano, tava tudo entregue, assim. Falou, Tipo, vai já passar aí. lança. Eu sinto que depois do Adão Negro, que foi Adão Negro, aí veio o Flash, aí veio o Aquaman. Foi só assim...
deixa eu terminar. Gente, descarta aí. E foi exatamente o tempo que eles conseguiram meio que reestruturar, entender que eles precisavam de 2 cabeças pra trabalhar ali dentro da DC, e aí contrataram o James Gunn e o Peter Safran. E aí eles tiveram o tempo que estavam saindo esses filmes pra se estruturar, começar a gravar o próximo filme, e aí eles falaram, nada a ver isso daí, gente. Mas é isso, ao mesmo tempo que eu tenho dó do que aconteceu com o Henry Cavill e com o The Rock também, mano, foi culpa deles. O Henry Cavill de confiar no cara que não tinha nada pra prometer pra ele, e o outro prometendo coisas com o dinheiro dos outros. Ele foi um pobre inocente. Ele entendeu? foi ingênuo. Ele foi O ingênuo. Henry Cavill foi ingênuo É. e o The Rock foi ególatra. Foi o ego. Eu acho que ele pegou assim e falou, mas eu dou bilheteria no mundo inteiro. E aí começou a rolar também um movimento na China de valorizar cada vez mais seu produto nacional. Então, os filmes de Hollywood não fazem mais a bilheteria que faziam antes na China. Então, The Rock ficou meio perdido. Falou Adão assim, Negro depois nem disso- estreou. Exatamente, que era o filme que era a promessa de tudo. Então, quando chegou num ponto que o The Rock falou, ferrou. Eu que era garantia de dinheiro, agora ele quis entrar numa seara que não E era a linha agora, dele. volta o cão arrependido. Volta o cão Não, arrependido. mas isso foi extremamente importante pra ele. Porque Sim, ele sim. tava muito. Sabe, ele virou sócio do WWE. Ele fazia muito dinheiro. Ele tinha, sabe, ele no topo do mundo. Só que aí. Quando você chega no topo, o que tem depois? A queda, né? Então, Exato, uma hora você cai. Uma Se hora você não cai. tomar Se cuidado. você não sustenta. Exato, você cai. E aí isso foi importante pra ele, porque ele entrou num momento de reflexão, ele falou: eu não estou mais fazendo filmes pra mim. Eu não faço. Acho que ele nunca tinha feito um filme pra ele. Tipo assim, eu, The Rock, acho legal isso aqui e vou fazer porque eu acho legal. E acho que Coração de Lutador entra meio nessa seara. De falar, putz, ele é um cara que sempre gostou de luta, é uma história que ele se importa, é um personagem que parece com ele poderia se transformar com um pouco de maquiagem, vê que ele tá com o nariz um pouco diferente, o dente um pouco diferente, e ele estaria fazendo algo diferente do que ele sempre faz, que é o The Rock. Mas eu não ele só fazer o The Rock fazer o papel de The Rock, né? Tipo, a mesma paleta de cor, a mesma sempre tudo, faltou né? direção, porque ele teve alguns papéis cômicos que ele despontava, que nem no Bicu. do Bicu. Bicu, que é Bicu muito é engraçado. Ele tá ótimo. Ele é muito bom no Moana, mas Muito bom. quando eu vi o Terremoto, a Falha de San Andreas, eu fui na junket desse filme. E eu entrevistei o diretor. E o diretor é um fofinho. Mas assim, ele não tinha... Ele claramente, na folha de pagamento, era a 13ª pessoa, sabe? O The Rock estava lá em cima. Ele não tinha o cacife pra falar, então, The Rock, vamos fazer de novo essa cena? Não, ficou boa. Claramente, tem uma cena que ele tem uma entrega emocional no helicóptero lá, com a família e o mundo acabando e não sei o que. E você vê... Mano, era só repetir. Era só dar um direcionamento, era só falar, não faz desse jeito. E aí, acho que ali ele se entregou, baixou o ego. Baixou. E falou, não, dirige, me fala o que fazer. Pra onde eu vou? Como eu me entrego emocionalmente aqui? Pra ele ser elogiado, ali em Veneza, né? Que foi, tipo, aclamado. E teve esse momento de reconhecimento como ator. Que ele nunca Sim. tinha tido Sim. exatamente nesse grau, né? Eu lembro muito do Jake Gyllenhaal, quando ele fez Príncipe da Pérsia. Que, assim, o Jake Gyllenhaal, ele também tava... Ele tinha feito uns filmes, assim, ele tava nessa crescente de sucesso. E aí ele foi fazer Príncipe da Pérsia. É um filme... Eu considero inassistível. Eu acho muito ruim. É, tipo, é chato. mas Eu talvez- odeio. Eu odeio. É muito Ele, chato. assim, é o príncipe da Pérsia e é o pessoa mais branca possível, que é o Exatamente. Jake Gyllenhaal. Você fica, tipo... Também. E é um jogo de plataforma. Não, é tudo errado, Não, assim. como é nostalgia muito do ruim. jogo, eu assisti o filme e falei... Então, você me pergunta, você lembra alguma coisa? Nada. Não, eu lembro de eu como- assistindo falando assim, cara, eu não vejo a hora disso terminar. Eu, achava como fã chato. de Sands of Time, que é um dos melhores jogos da história Ah, do é PlayStation muito 2, legal. que é fudido, cara, é uma bosta. bosta. É ruim. desesperador de assistir. Mas ele não se deixou cair por esse fracasso. Por quê? O que ele fez? Ele foi fazer aula de atuação. Ele foi procurar, tipo, outros papéis. Ele foi procurar outras coisas. E ele fez muita coisa muito boa depois disso. Muito boa. Tem aquele lá... O Abutre. Nossa, Abutre ele é- tá Ele tá irreconhecível. A esnobada que ele tomou nesse Oscar é um absurdo É até um hoje. absurdo. filme é Ele muito tá incrível nesse filme. E você vê que ele foi fazer filme focado na atuação dele. Ele colocou trejeitos suspeitos também. Ele tá muito Suspeitos bem. é bom demais. Nossa, que filme bom. E ele deu a volta por cima, esse moço. É isso, assim, quando a gente pensa, principalmente nesses astros que chegam no auge e depois eles tomam Eles já a estão lapada. ganhando milhões. Exato. E aí, assim, decadente. Mas
Mas você tem um caso como, por exemplo, do George Clooney. Porque, assim, vocês sabem que eu amo Batman e Robin. Batman e Robin é um filme da minha vida. Eu adoro. Defende. Mas defendo, porque, tipo assim, é uma obra de arte da porcaria. Beleza. Só que essa era a grande chance do George Clooney fazer a transição de astro de TV pra astro de cinema. Ele ia ser o grande nome do cinema, porque ele ia fazer um Batman. Era muito isso, sabe? Só Era... que foi o Batman errado. Ele não contava com o Joe Schumacher querer fazer um hino camp. Só que aí, de repente, ele fala assim, não, qual que era o direcionamento que eu tinha? Seus pais foram assassinados e você é muito triste, vai. E aí, ação. E aí ele tinha que ir. E aí você vê que, tipo assim, é um filme totalmente mal escalado. Mal escrito. Não é mal escrito, tudo. Batman e Robin é complicado porque ele é uma obra de arte da porcaria. Então você tem que assumir que tá tudo ruim. E quando você assume isso, é incrível. Mas... você olha a carreira de todo mundo que fez Batman e Robin, ninguém deu uma volta por cima depois. A Alicia Silverstone era uma das queridinhas dos anos 90, sumiu. Sim, sumiu. Chris O'Donnell também, outro queridinho dos anos 90. Série Ele foi fazer procedural. TV. O Schwarzenegger mesmo, nunca mais foi do tamanho que ele era até então. Ele fez Fubar, que eu amo. Ele fez Fubar agora. É enorme, Ele né? você Pensei ama. no É aquela Fubar. série que só bebê. Maravilhoso Fubar. E o George Clooney deu a volta por cima porque ele falou, beleza, eu vou começar a olhar todos os roteiros bons que eu preciso, e eu preciso de roteiros bons, senão minha carreira vai acabar. E a Uma Thurman foi salva pelo Quentin Tarantino também. Porque a carreira dela tava no lixo, ele falou, escrevi esse filme aqui pra você, Kill Bill, faz aí. E aí, mudou partes. de novela de patamar. Não, eu tenho um caso no Brasil, assim, que eu não acho que nem foi uma questão de fracasso, mas foi até uma questão de preconceito, que a gente chegou até a comentar num vídeo da Intimicas, foi com a Grazi Massafera, que ela saiu do BBB, tinha esse desejo de Cara, ser é surreal atriz. isso, né? É muito doido. As pessoas E- não... Eu raramente lembro que ela veio do BBB. Exato, e ela virou tipo, uma das grandes estrelas da Globo na época. Assim, foi aquela coisa de vamos escalar essa pessoa bonita do BBB na novela, e todos os atores torceram o nariz. Falaram, que isso, pelo amor de Deus. E ela deu entrevistas falando, eu era maltratada atrás, as pessoas falavam mal mesmo, tipo, na minha cara, e eu era excluída. Então, esse fracasso pessoal, entre muitas aspas, essa coisa de querer se provar, eu acho que isso acontece muito com os atores também, de eu preciso me provar de novo pra eu conseguir voltar a, né, ficar bem. E a Grazi foi estudar Cara, real, tipo, de fazer curso, e fez Verdades Secretas, e uma das poucas atrizes brasileiras que foi indicada ao Emmy Internacional. Cara, Aí ela você- em Verdades Secretas é incrível, que ela faz uma pessoa que tem dependência de drogas. Sim. Cara, ela, assim, se despiu de toda a beleza dela, assim, ela tá incrível nesse papel. Mas é um negócio de... gente, é sempre ego. Porque é isso, ela teve que sair do ego Desbaixa, dela. Ela falou, é. vou aprender, porque teve outros casos da Globo querendo usar o palco do BBB pra colocar os participantes em outras posições que não deu certo, porque a fama não é o suficiente pra sustentar ali, assim. Então a pessoa tem que se reinventar, ela tem que ir atrás. Como que eu faço esse trabalho da melhor forma possível? Ah, mas a própria E ela- Sabrina Sato, que eu também Sim. acho que super Nossa, conseguiu sim. fazer do Muito. limão uma mega limonada Sim. suíça com leite condensado maravilhosa. Porque assim, ela veio do BBB, ela virou piada durante muitos anos na televisão. E aí hoje ela é uma puta apresentadora, sabe? Mulher de negócios, super bem sucedida. E foi isso, assim, ela foi meio que... E eu não sinto como se fosse uma reinvenção. Ela meio que foi guiando a carreira dela pra onde Sim, ela queria sim. terminar. Foi super Sim. inteligente. Sabe, ela foi Sim. muito inteligente nesse É. sentido. Enquanto ela topava ser a piada, ela foi a piada. A partir do momento que ela não topou Sim. mais, ela falou, não vou mais. E ao invés dela sumir, ela falou, não, vou fazer o que eu quero fazer. E foi lá Sim, atrás. E é assim, e só foi foi uma lá bronca atrás. de pessoas que viraram a cara pra ela, porque Sim. ela não queria continuar sendo aquilo. Ela falou, não, eu Exato. vou atrás do que eu quero. Eu acho uma mulherona da porra. Eu também acho. Ela seria amiga, eu acho. Com certeza. Com certeza. Não, mas é isso, sabe? É muito difícil você ouvir críticas e falar... Tá, tem algumas que fazem sentido. Tem exatamente. isso daqui, isso aqui, Não é isso só aqui. muito Não é só difícil hate. isso. É óbvio que o que a Grazi passou, ninguém merece passar. Tipo, ser maltratada no set, Sim. ser excluída, ninguém merece passar por isso. Claro. Mas ela recebeu críticas que ela deve ter olhado e falado, isso aqui faz sentido. Isso aqui também. Mas isso é aqui muito também. importante. Eu É acho extremamente. que é isso, assim. E eu tenho a sensação de que todos nós já passamos por isso. Num momento que você tá super bem na sua carreira e aí você ouve uma crítica e você fica muito assim... Desestrutura do não, nada. pera. né? Não é possível. Calma, não, pera. Essa pessoa tem razão. E aí você começa... Eu lembro que a gente conversou muito quando a gente trabalhava na redação ainda sobre o rolê dos textos. Eu tinha muita dificuldade de deixar outras pessoas mexerem nos meus textos. Até o momento que eu entendi que ninguém tava tentando me mudar. Te boicotar. apagar, Exato. assim, Não, é. de trocar quem eu era ou as Sim. palavras que estavam ali. Era sempre pra
melhorar aquilo, pra deixar aquilo melhor. Porque é isso, e a gente já falou isso outras vezes aqui, que é... Chega uma hora que você tá olhando tanto pra aquele negócio, e isso vale pra qualquer coisa. Desde a sua casa, às vezes a sua atitude. A gente faça terapia, sabe? Terapia é uma coisa que é isso, assim. Às vezes você tá olhando pra mesmo problema da mesma forma e você não consegue achar uma maneira de mudar aquilo. E aí eu lembro que rolou um momento que eu falei assim, cara, isso faz sentido. Eu posso pedir ajuda das pessoas e não vai ser... Eu não vou ser menos por Sim, isso. não mas tem muito mérito, pelo né? contrário. Um bom editor vai te apontar caminhos. O que já aconteceu na minha carreira é de pegar editores que queriam só mudar o texto. Sim. E botar o texto dele. E aí era uma coisa que eu pensava muito quando eu fui editar o texto de outras pessoas. É dizer, não, eu tenho que falar qual que é a mensagem que a gente tá querendo passar assim. Como que você, no seu jeito de escrever, você vai encontrar a melhor forma de comunicar aquilo que você quer. Porque eu, como pessoa que estou lendo, não estou entendendo o que você quer passar. E é isso. É Não, você... entender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos também, sabe? Eu Exato. acho que a gente faz isso muito bem dentro da nossa empresa, que é dizer, eu não sou boa nisso. E vocês sabem, eu já falei 200 milhões de vezes, eu não consigo pensar, eu não sou criativa sozinha. Eu sou criativa em grupo. E até eu chegar nesse ponto de descobrir que isso é a minha verdade... Eu achava que eu não era criativa. E aí eu entendi, putz, não, eu só não consigo sentar na frente do computador e blá blá blá, que a Patrícia e o Fábio fazem, assim, maestrosa muito bem, entendeu? Eu não sou assim, eu preciso sentar e falar, minha ideia foi essa. Estímulos. E se você fizer isso? Putz, e se eu fizer isso? E às vezes a ideia vem de mim. Sim. Só que eu preciso trocar Conversar. pra desbloquear com a coisa, Mas é isso. sabe? Por isso que temos uma química muito boa, gente. Mas são processos, né? Você tem que entender os seus Total. processos. Eu gosto muito dessa ideia de, tipo, de você olhar um problema e você precisar de uma outra pessoa pra te ajudar. Porque eu comprei uma coifa. E eu comprei uma coifa errada. Do nada! Do nada! Eu vou explicar da onde eu vou chegar. Eu comprei uma coifa errada. E eu tava olhando pra aquela Vai ter aquele coifa. negócio em cima do fogão, É, né? fiquei em cima do fogão. E eu falei, putz, eu vou ter que quebrar tudo gesso e ferrou, Você comprou caralho. uma coifa fancy. É, eu comprei uma coifa, assim... Exaustora ou não? Não lembro. Eu só sei que, ó... Tem um tubo que sai pro lado de fora da sua casa? Não, ela só tinha que encaixar em cima, assim. Então não é não Só exaustora. que eu tinha que encaixar ela, pra encaixar ela eu tinha que quebrar o teto. E quebrar o gesso e refazer Ele o comprou gesso. do tamanho errado. Comprei do entendi, tamanho errado, entendi. ela era maior do que devia. E aí eu tava tipo, puta, eu tô com esse problema, o que eu vou fazer? Eu tenho que quebrar o teto agora. Aí meu pai falou, por que você não vende a coifa e compra outra certa? É mesmo. Não é que você tem razão? Porque você fica batutando exatamente naquela coisa. Eu lembro a cara do Fábio quando o pai falou isso, ele... Parece que acendeu a lâmpada, assim, faz... E quando vocês estavam falando disso de texto, eu lembrei muito, porque quando a gente trabalhava também na redação, uma vez eu fui fazer uma entrevista para estágio, para trabalhar comigo como estagiário em redes sociais. E eu tinha deixado muito claro que era uma vaga para redes sociais. Porque eu entendia que muita gente queria meio que... vou me candidatar essa vaga para começar ali, aí eu pulo para redação, pulo para apresentar CXP. Eu falava, gente, é uma vaga para redes sociais. Eu deixava isso muito claro. Eu fui entrevistar um menino, que ele chegou lá e ele começou assim já. Falei, o que você conhece da empresa, e blá, blá. E ele ia falando e tal. Eu falei, e quais são os seus objetivos? Que eu queria, com essa pergunta, eu queria entender se a pessoa queria de fato seguir nesse caminho ou se ela tinha uma visão de querer ser uma outra coisa na frente. Aí ele, não, porque eu sou um ótimo jornalista, eu escrevo ótimas críticas, então meu objetivo é escrever críticas para redação. Aí eu, mas você entende que é uma vaga para redes, que não é esse o foco? Aí ele, eu entendo, mas eu sinto que com a minha capacidade eu vou conseguir chegar nesse lugar onde eu quero. Tá? Aí eu já assim, né? Não, eu já pensando, né? Não vai ser, mas eu estava dando a corda para ver até onde ele ia chegar. Eu falei, tá, mas legal. E como que você entende esses seus textos? Como que você desenvolve? Ele falou assim, olha, eu já estudei muito sobre e eu entendo, assim, eu não gosto que ninguém mexa nos meus textos. O menino, assim, a vaga de estágio. Você vai ele nunca muito tinha longe, trabalhado. Anjo. Eu tô ouvindo aquilo na Eu espero entrevista. que você tenha baixado a cabeça e tenha conseguido tenha aprendido. Não, então, e aí na hora que eu tava ouvindo tudo aquilo, eu falei, cara, esse menino vai tomar tanto na cabeça, na carreira dele. Porque se ele tá com essa mentalidade, ele nem a vaga de emprego tinha. Aí eu falei, mas você entende que numa redação, mesmo que você escreva, existem editores? Aí ele, não, mas comigo não vai precisar. Aí eu assim, Quantos anos ele tinha? Amiga, devia ter uns 17. E eu fiquei Nossa. assim, 18, aí, deve ser ele por tava aí, na faculdade, estágio. assim, né? Aí eu falei, cara, Que dó esse desse- menino vai aprender com a vida, Vai, viu? vai. Que dó dessa criança no vai. mercado de trabalho, sabe? Não. E aí eu sinto que hoje até a nova geração, a gente vê muitas pessoas falando que ela tem muito uma coisa de
eu tenho a minha opinião e minha opinião é essa e eu tenho que fazer. Eu acho que é muito importante a gente conseguir entender, como eu estava falando, nossos pontos fortes e pontos fracos, porque eu sinto que tem uma coisa muito, pelo menos na época, quando eu estava contratando pessoas, eu consegui contratar pessoas que estavam dispostas a aprender e a errar. Porque tem muita gente que quer chegar pronto, do tipo assim, acha que, não, eu quero chegar perfeito, eu já vou, daqui a 1 ano eu vou ser chefe da área. Eu falo, calma, gente, a vida precisa de passos. A vida precisa de a gente acontecer coisas, a gente vai errar, a gente vai fazer cagada no trabalho. Todo mundo já fez uma cagada aqui. Todo mundo. Aí a gente falando disso do The Rock mesmo, ele teve que ter uma queda drástica na carreira pra chegar num ponto que ele deu a entrevista em Veneza falando assim... Olha, pela primeira vez eu me sinto reconhecido como um ator mesmo, pelo meu papel, pela minha atuação, não pela minha estrela. Daí eu falo, pô, e ele está cotado ao Oscar, gente. Exatamente. Veja bem. Então, ele chorou. Ele chorou? Ele chorou. Ele chorou. Depois, porque ele foi aplaudido, acho que, sei lá, 10, 15 minutos, não lembro quanto tempo, e ele chorou, ele se emocionou, porque ele foi aplaudido. Eu falei, Então, por isso. precisou... A queda do ego, gente. O rolê é isso. É importante. Acontece de diferentes maneiras, mas é muito importante. O levar na cara, levar na cabeça, assim, vamos dizer, né? Tipo, ele é importante. Assim, é claro que é difícil, tipo, todo mundo erra e é difícil errar, é difícil admitir que errou. É verdade, isso é um É ponto difícil importante. levar bronca dos outros. Sabe assim, é difícil você admitir que errou e ouvir dos outros que você errou. Isso é muito difícil. Mas o que você faz com esse erro que te diferencia depois. Exatamente. Você precisa entender o que você errou. Como que você melhora isso? Você precisa entender o contexto, por que você fez aquilo, o que está acontecendo. Por isso a terapia também é muito importante. Por que você fica tão estressado com tal coisa, você fala bosta, e aí depois você se arrepende, entendeu? Você tem que entender esse tipo de coisa e você aprender com isso. Tipo, esse menino, eu espero que ele tenha aprendido. Olha, a não ser que ele seja bilionário e estava A vida querendo ensinou, só a vida ensinou alguma coisa pra porque ele. chega um ponto, Até o bilionário, se em amiga, eu algum acho. momento ele foi contratado, com certeza ele fez alguma cagada e ele, né, Exato. levou bronca por isso. Tomou bronca. Que é um exato. padrão. Tem uma coisa que me incomoda muito de juventude, que é muita gente acha que já está muito pronta, sabe? Como você estava falando. Tipo, a pessoa, só porque ela fez uma faculdade e ela estudou na faculdade, ela acha que aquilo lhe dá o direito de Gente, a ser uma faculdade não pessoa faz nada. pronta para estar... Ó, eu sou diretor de arte. Paty sabe de que eu tô falando. Eu sou diretor de arte. Não, mas você acredita que quando eu fui fazer um negócio me pediram pra fazer isso? Sim, a faculdade é uma base muito boa pra te colocar no mercado, entendeu? Mas assim, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, muito pouca coisa do que eu aprendi na faculdade você só eu aprende de fato fazendo. apliquei. Você só aprende trabalhando, porque é isso. Na época que eu fiz faculdade, ninguém ensinava hard news. E eu trabalhava no Omelete fazendo o quê? Hard news. Sim. Entendeu? Eu aprendi a escrever lead de blog. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu me considero, assim, emperista. Eu aprendo pela experiência. E geralmente nessa experiência tem você errar pra você fazer a engenharia reversa e entender como acertar. Isso pra tudo. Nossa, quando eu cheguei... Quando a faculdade teve isso, eu era muito boa no colégio. Nossa, escrevia bem no colégio. Cheguei na faculdade... Não vale Que texto é esse? Veio todo canetado, assim. Mas eu escrevi quase a mesma coisa na redação ali do vestibular, tirei a nota boa, como que você achou ruim? Aí, porque é outra coisa, outro patamar. Nossa, e ainda eu fiz faculdade pública. Você chega lá, ninguém te pega pela mão. Você meio que tem que descobrir sozinho como que você faz as coisas. Porque eu fiquei muito perdida por muito tempo. Eu fui morar sozinha, porque a faculdade era em Porto Alegre, eu sou de Caxias. E aí já tava todo um negócio assim, nossa, eu demorei muito tempo eu peguei no tranco na faculdade, assim. Não, eu lembro que no meu primeiro estágio que eu trabalhei... Um dia eu vou contar todos os meus empregos aqui. Mas meu primeiro estágio... foi numa empresa chamada Curriculum, que era um site de empregos. Então, Nossa, eu trabalhava eu no site de empregos. E aí, eu lembro que também... E eu escrevia e-mail marketing. Então, tipo, sabe? Tinha que saber o assunto para escrever. Como que fazer as pessoas abrirem um e-mail, blá, 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 blá. Para as pessoas assinarem os serviços dessa empresa. E aí, eu lembro que... Eu não lembro qual erro que eu fiz. Eu não sei se eu tinha mandado o e-mail com o título errado, se eu não sei o quê. E o meu chefe veio me dar uma bronca. Assim, ele não me deu uma bronca mal educada, mas ele foi...
mais Incisivo. enérgico, Sim, incisivo. E aí eu fiquei, assim, destruída. Fiquei, nossa, e eu admirava muito esse chefe, né? Eu falei, nossa, caraca, que cagada que eu fiz. Nanã. E aí eu sei que no dia seguinte eu trabalhei, tipo, triplo, assim. Eu peguei, fiz tudo, nanã. E aí eu vendi, porque eram serviços que você comprava, uns pacotes, tipo, como se fosse pra você se destacar lá entre os candidatos. E vendi o triplo do que tinha vendido das outras vezes. Aí meu chefe me chamou e falou assim, Patrícia, aí eu falei, ai meu Deus, vou tomar bronca de novo, o que eu fiz, né? Eu tentei melhorar o que eu tinha errado, né? Ele falou assim, eu só quero te dar parabéns, porque você me mostrou uma coisa... E eu não... Olha como... Da época eu nem sabia. Ele falou, mostrou uma coisa chamada resiliência. Eu não sabia o significado da palavra resiliência. Aí eu mordo, tipo, o quê? Desculpa! Não era de intenção! Tipo, 18 anos, 17, sei lá. Era bem novinha. Ele falou, porque assim, pensa numa mola. Ele falou, você foi apertada. Você apertou e você ficou bem pequenininha. Que foi a hora que eu cheguei em você e te dei um feedback que foi negativo. Que você entendeu... E aí você, como uma mola, a resiliência é isso. Você aperta, e aí você expandiu. Porque quando você solta a mola, ela abre, ela cresce. Então, foi isso que você fez. E é por isso que eu acho importante te dar os feedbacks pra você crescer. Eu guardei isso pra minha vida. Nossa, ele foi um bom chefe. Ele foi um excelente chefe. Eu lembrei que acontece, um bom chefe, ele vai fazer isso e ele também vai assumir o erro porque ele ganha mais do que você. Exato. Então, ele é responsável. Se você erra, ele está sendo responsável pelo seu erro, se ele não aponta o erro. E já aconteceu, assim, nas histórias da vida, de acontecerem erros que o chefe não percebeu e depois quis culpar os peões. Mas E isso já aí, aconteceu nossa, mesmo. você foi falando, eu fui lembrando. Assim, aí eu lembrei da pirâmide do grito que tem no How I Met Your Mother. Que um vai gritando com o outro, assim. Então, a pessoa tá gritando com você, que tá, assim, no andar de baixo, porque alguém gritou com ele. E aí, outra pessoa gritou com não sei quem. E aí, eu fico pensando... Pô, isso é uma coisa que me deixa muito fora de mim. A falta de responsabilidade em chefia, de quantas pessoas despreparadas assumem cargos de liderança e que não têm condições de, tipo, assumir o tranco mesmo. São assim. pessoas que não têm inteligência emocional nenhuma. Exato. Nenhuma. E aí, tipo, briga com as pessoas sem ter a noção do quanto elas ganham, do tamanho da responsabilidade, qual que é o dia delas. Trazendo de novo o vídeo do Fábio. Quanto tempo elas demoram pra chegar no trabalho. Às vezes sem ter noção de qual que é o job description dessas pessoas. Exatamente. Isso era responsabilidade dessa pessoa ou era sua? E você está frustrado com ela porque não foi Exatamente. entregue? Não, eu lembrei de um caso também. Nesse meu início de carreira, eu tive ótimos chefes, né? Então, eu tive esse chefe, eu tive uma outra chefe também, que eu trabalhei na VH1, que era um canal de música e tudo mais. Aí eu vou contar um caso. Por quê? Eu era estagiária também e eu era responsável pelas promoções. Então, e tinha muita promoção, que naquela época não tinha a coisa da caixa, não podia fazer concurso cultural, sorteio, Eu fiz isso também na época que eu trabalhei numa agência. então, era assim, você podia fazer o que você queria. Era naquela maravilhoso. época. E aí, eles... Que era fácil. Exato. E aí, eu lembro que na época era o dia do rock, uma coisa assim, e eles fizeram uma promoção que eles iam dar uma guitarra por dia, ou seja, 30 guitarras. Porra, guitarra é Que caro. guitarra, autografada pelo Andreas Kisser. Caraca! Exato. Então, você tinha que se inscrever lá no site. E aí, o que acontecia? Muitas vezes eu não conseguia... eu tinha que ligar por telefone, porque eu tinha que avisar as pessoas por telefone. Meu Então, Deus, amiga, é um tempos, pesadelo. Imagina o na época, Fossen né? ouvindo, você fala, porque o Fossen, uma amiga muito famosa da comunidade, ouvindo, você fala de falar no telefone. Isso é uma coisa assim muito antiga. Exato. Eu pegava e falava, não, eu ligava pra todo mundo. Aí, todo dia eu separava um nome lá no que fazia o sorteio, eu separava o nome e ligava. Só que, às vezes, a pessoa não atendia o telefone. Então, eu tentava ligar em horários diferentes daquele dia. E aí, se eu via que até o final do dia a pessoa não atendia, eu ia pro próximo nome e beleza. Continuei indo, E aí, chegou, acho que perto da última, por ali, do dia 29, assim, fiz isso. Liguei 3 vezes, a pessoa não atendeu. E aí, liguei pra outra, ganhou a guitarra. E aí, a outra retornou, a de manhã retornou a minha ligação. E eu, sei lá, viajei. E a pessoa falou, quem é? Eu falei, sou Patrícia da VH1, parabéns, você ganhou a guitarra, né? Então, eu premiei 2 pessoas naquele dia. Entendeu? Pegaram, né? E o que eu fiz? Eu falei, não. Eu premiei 2 hoje, então amanhã eu não premio ninguém. E tudo certo, fechou. Só que aí eu esqueci, óbvio, não deixei anotado. E aí, então, eu premiei 31 pessoas. E tinha 30 guitarras autografadas. Ai, socorro. Quando eu percebi isso... Gente, assim, primeiro eu comecei a tremer, né? Aí depois eu cheguei pra minha chefe, que foi uma ótima chefe naquele momento, porque eu já tava desesperada. Eu falei, de onde que eu vou tirar uma guitarra autografada? E aí ela falou assim,
Porque ela, ao mesmo tempo que ela chegou e ela não era tão enérgica quanto o chefe, ela só falou assim, beleza, errou, sim, foi um erro muito grande, mas sabe o que você vai fazer? Eu falei, o quê? Que eu já achando que ela ia cuidar de tudo. Ela falou, você vai resolver. Aí eu, como? Ela falou, você vai resolver, você vai dar um jeito e você vai resolver. Como você resolveria isso? Aí eu... eu vou comprar uma guitarra. Bom, você não vai comprar uma guitarra com seu salário. Como você vai resolver isso? Quem que é o patrocinador da promoção? Com quem você vai falar? Ele consegue falar com o Andreas Kisser? Alguma pessoa faz questão ou não de ter o autógrafo? Então, você vai ter que ligar para todos e vai entender. Então, ela foi me mostrando o caminho. Ela não fez pra mim, ela não pegou, ela não assumiu o erro. Do tipo assim, claro, se desse algum problema depois, Mas obviamente. isso é a melhor maneira de Exato. Fez você aprender. Exato. Foram lições. Aí eu liguei pro patrocinador lá da guitarra e aí ele falou, não, a gente consegue mais uma. Eu falei, não, a gente entrega mais posts pra vocês. Ele falou, não, tem problemas. Então, porque acho que era um pacote ali pra ele, pra dar um... Porque como era TV, você conseguia colocar o comercial na TV. E eu falei, posso pedir pra colocar lá? Não, então você vai ter que falar com o pessoal de programação. Aí desse pessoal de programação, posso colocar mais um comercial? Pode. Então, eu fiz toda uma volta e aí eu consegui achar uma das pessoas. Eu fui ligando um por um até achar. Você faz questão do autógrafo do Andreas Kisser? Não faz. Aí anotei de quem não fazia e consegui. Aí ela falou, pronto. Mas assim, respira. Quando você erra, você tem que saber contornar o erro. Você não vai se desesperar, você não vai chorar, você não vai nada. Você vai resolver. Então, eu percebi naquele lá que em momentos sob pressão eu consigo funcionar muito bem. Até melhor do que quando eu tenho tempo. Assim, a gente vê muito nessa CXP, isso aconteceu acho que com todos nós, forjados na guerra, que quando dava algo errado, a gente resolvia em 2 minutos. Porque a gente, sob pressão, tem que fazer. Porque tem pessoas que perdem muito tempo discutindo o erro. Sim. Gente, o erro tá feito. Tá, já era. Exato. Vamos Já resolver. é aquela coisa assim, se Quem dá é a um culpa? minuto. De quem, nossa, De quem é de quem é a a culpa? culpa? Eu odeio. Foda-se, a coisa Não mais importa inútil. quem é o culpado. Vamos resolver. Exato, cara. não Depois tem. a gente fala, Exato, depois... alguém vai precisar assumir a responsabilidade? Beleza, depois. Mas depois. Depois. Porque aí tem gente que fica... Foi você. Ah, não, mas não fui eu, foi fulano. Isso Fulano não que resolve resolva. nada. Isso não resolve. Resolve. Muito Exato. É pelo daqui pra contrário. frente, sabe? É isso. É muito complicado essas coisas. A gente tá falando muito sobre fracassos aqui e claro que tem aquele que veio pra nos salvar e fracassou e depois nos reergueu, que é Rogério Ceni. Ele, em 2004... Eu tava esperando o Fábio Ronaldo, Acorda, coisa a ver com a gente, entre amigas. Eu achei que o Fábio ia falar de Jesus Cristo. Ele é um salvador em sua essência. Porque aqui o que acontece? Nos esportes também a gente tem muitas histórias de fracasso verdade. que viram Sim. superação. A gente tem o Ronaldo Fenômeno, que estourou o joelho, não ia nem mais andar, e aí Sim. conseguiu voltar, e aí... Nós Ganhou temos uma Copa. Ganhou uma Copa, tipo, depois de ter perdido uma. Depois de ter perdido. E o caso do Rogério, eu só queria falar isso porque um beijo pro Rogério Ceni, você que está nos ouvindo, Rogério Ceni. Qual a Rogério chance? Ceni miga. Qual a chance do Rogério se ele tá ouvindo a gente? Eu vou manter esse sonho, eu vou manter esse sonho. Um dia ele vai Faça ouvir. esse vídeo chegar no Rogério Exato. Ceni. Porque o Rogério, ele é um cara que ele virou titular do São Paulo em 97, depois da saída de um grande ídolo do São Paulo. E ele pegou uma época que o São Paulo não estava ganhando muitas coisas. Ele ganhava um Paulista, ganhava um Rio São Paulo. E em 2004, o São Paulo foi até a semifinal da Libertadores e perdeu. No jogo seguinte da derrota, da desclassificação, a torcida do São Paulo foi toda de amarelo e jogou pipoca no campo. Pra chamar de pipoqueiro e falar que é amarelão. E xingou muito o Rogério. E foi um jogo que ele jogou super mal, ele não conseguiu se concentrar. Humilhado em praça pública. Foi horrível. E Campo público. isso foi em 2004. E aí ele falou, beleza, vamos lá. Ele falou, conversou com a diretoria, ele pensou em sair. Eles falaram, não, Rogério, você fica, a gente confia em você, etc. No ano seguinte, foi o ano em que um goleiro, vou resumir, goleiro, fez 21 gols. Ele foi campeão da Libertadores. Ele cobra a falta, né? Cobra a falta. Ele cobra. Ele fez. Cobrava. Ele foi campeão da Libertadores e depois ele foi campeão do Mundial de Clubes. Então ele falou. Tanto quando ele ganha, ele fala: pronto, posso morrer. Entrei pra história desse clube, consegui. Mas é aquele negócio de resiliência, da mola. Apertaram ele. Foi um negócio tipo assim. Ele tinha tudo pra largar o São Paulo naquele momento. Mas ele, como ser maravilhoso que é, um gigante do esporte que ele é e merece, ele deu a volta por cima. E foi do fracasso de 2004 pro sucesso de 2005. Arrasou. Goleiro sofre muito, né? Sofre Muito. muito. Goleiro é É muito ingrato, muito né? injusto. Tanto que tem as regras não ditas do futebol de você não elogiar goleiro. Porque você tá tipo, não, o goleiro tá fazendo uma grande partida. Frango.
Sabe? Tipo, é sempre assim. Nossa, eu tenho muita... Vendo o Bem-vindo ao Wrexham, na série lá documental que a gente já falou várias vezes aqui do time do Ryan Reynolds. Nossa, dá muita dó dos goleiros. Dá. O coitado, aí tem o goleiro que é o terceiro goleiro que tem que entrar. E aí cada gol que ele perde, assim, que ele, né? Cada gol que ele leva, você fica com dó, porque você quer o bem dele. Ele é dedicado. Ele é dedicado, é uma boa pessoa. Exato. É Mas difícil. sabem outra história de superação que foi maravilhosa? Shrek. Shrek? Vou contar a história de Shrek Eu não pra lembro quem não dessa, amiga. sabe. A história de Shrek é uma história longa, tá? Ixi. A história de Shrek basicamente começa em 1991. No Big Bang. Quando o Steven Spielberg adquiriu os direitos de um livro que se chamava Shrek. E aí, Eu também nem sabia pois que era é, livro. ele adquiriu os direitos desse livro, dessa história, e tava tentando ver como que ele ia produzir, como que ele ia desenvolver ali e tal, não sei o que, levou pra DreamWorks. E aí ficou ali dentro da DreamWorks, tal, não sei o que, começou o desenvolvimento. Inicialmente era pra ter sido um filme com captura de movimento, ia ser uma mistura de animação com live action. Eles passaram por vários formatos. O Chris Farley foi o primeiro... Ele era o primeiro Sim. Shrek. A Tem- primeira voz do Shrek, e tem aí até umas morreu dublagens, em 97. Foi Caraca. tipo um pouquinho antes de Shrek ser de fato lançado. E aí tiveram que refazer todo o trabalho de atuação dele com o Mike Myers. E aí... Existe uma história de que os animadores que estavam trabalhando no Príncipe do Egito eram punidos dentro da DreamWorks, que não tava dando certo ou que não iam pra frente, e eles eram colocados em Shrek. Porque Shrek era um projeto que ninguém tava levando a sério dentro da DreamWorks. E aí eu lembro, isso eu não consegui confirmar, mas eu já ouvi essa história em algum lugar, que parece que Shrek foi exibido em algum festival e foi bizarro, porque tava todo mundo morrendo de medo, era uma primeira vez que uma animação grande foi pra um festival, assim, e Shrek não é um filme cult, veja. Engraçado, né? Ele é um filme... Não, ele tá muito ele é longe de ser cultuado. um filme cult. E é isso, assim, ele é um filme de zoeira. Ele é um filme que zoa os Filmes da contos de Disney, fada né? e zoa todos os personagens que estão envolvidos ali. Ele é bem escrachadão, ele tem umas partes cantadas, musicadas. Ele zoa todo mundo e o ogro é o herói da história. E aí tava todo mundo morrendo de medo, tal, não sei o quê. E aí quando começou a exibição, todo mundo ficou meio... Que filme é esse que a gente tá assistindo? Enfim, o filme foi um puta sucesso. Foi indicado ao Oscar. Ganhou. Esse é o Oscar. É o primeiro Oscar de animação. Aí, ó, pronto. E foi um baita sucesso. E estamos aqui hoje, sei lá quantos anos o filme Nossa, foi lançado quantos em Shreks 2001. A gente Vai tá indo lançar pro mais quinto, Tá indo não pro é? quinto, É. e tem 4, e não tem uma estátua na DreamWorks. Foi E tem um Shrekão lá. É o Shrekão. Shrek é uma história de resiliência e Muito força de todo mundo envolvido no Sim, projeto, assim. sim. Desde o Spielberg, que apostou na ideia lá Lá atrás, em 91. Mano, o filme demorou 10 anos pra sair. Desde da aquisição dos direitos da história até o lançamento do filme, né, foram 10 anos. Quem diria que o Sabe? Spielberg tem visão, né? Nossa, Quem diria, né? Pessoa... Mas Clube da Luta, passaram em Cannes, todo mundo, nossa, que violento. Nossa, que Gostei. O pessoal, o filme foi um fracasso de bilheteria Sim. também. Assim, demorou a sair em vídeo. O vídeo ser Home bom. video? Eu acho que era o DVD. Já? DVD e O DVD, VHS. É, tinha os dois, VHS, né? é. Mas assim, tinha bater DVD, eu aluguei o DVD. recorde de venda de home video. E aí virou um filme extremamente cultuado. Blade Runner, né? Blade Runner foi um filme que, tipo, bilheteria, coitado. Não, Blade Runner é crise após de crise. Porque tinha a metade era os britânicos contra os americanos no set, eles fazendo motim contra o Ridley Scott. E aí tinha a Tudo versão dos errado. produtores, tinha a versão do diretor, tinha a versão do Exato. estúdio. Cada uma foi pra um cinema, foi tudo confuso com Tudo Blade confuso. Runner. Eu amo Blade Runner, Eu mas se amo você também. vai... É assim, um show de horrores da produção. Já perguntaram pro Harrison Ford qual a versão favorita dele, ele falou qualquer uma que não tenha narração. Isso não tem narração, gente. Não tem narração. basicamente alguém tentando te explicar uma piada. Não tem horrível. narração. Não, falando disso, puxando o gancho da Aline, falou de animação, aconteceu com Frozen também, que era um projeto do Walt Disney, da pessoa Walt Disney, não da empresa Walt Disney. E desde lá, quando ele era vivo, foi sair agora, nos anos 2010 ali, e era aquela coisa de vai e volta,
ninguém faz, não faz. E eu tive uma oportunidade muito, muito ímpar, muito legal, que eu fui no Disney Animation Studios, lá em Los Angeles, né, pra participar do lançamento do Frozen 2. Então, eu entrevistei os criadores de Frozen 1 também, e lá na época eu perguntei, né? Eu falei, como que foi vocês terem recebido esse filme? Que eles falaram, foi uma caminhada, uma jornada muito longa pra esse filme chegar, né? Então, quando o Frozen 1 chegou, era aquela coisa assim, é um filme da Disney Animation, legal, vai sair. E virou um fenômeno global. E era toda aquela coisa, todo mundo só falava de Elsa e Annie. Então, pro filme 2, eles estavam muito pressionados. E eu, pessoalmente, porque eu também tenho essa ligação emocional, gosto muito do 2, mas foi um filme muito criticado. Então, eu deixo até de dica para as amigas que tem um documentário muito, muito bom no Disney Plus, que é Os Bastidores de Frozen 2, que é para você entender que eu acho que, como o primeiro ele não tinha essa expectativa, e ele foi uma coisa muito além, o segundo, existiu uma pressão tão grande neles, tanto que assim, eles tinham uma história, só que todo mundo, o tempo todo, você vê esse documentário, deu um pitaco na história. E aí 20 pessoas falam, faz isso, coloca esse vilão, coloca essa música, coloca não sei o quê, faz não sei o que lá. E aí a Jennifer Lee, né, que é uma das diretoras, ficava meio tipo, gente, peraí. Então por isso que o filme tem esse sentimento meio desconjuntado, assim, mas você vê porque foi todo mundo querendo colocar a mão. E eu acho que o tema deste podcast de hoje combina muito com o do tema do episódio anterior, que era sobre a expectativa. Sim. E aí isso acontece também justamente com isso. Aí com um artista, o que ele vai lançar, e aí as pessoas ficam esperando que seja de acordo com aquilo que elas estão pensando. Ali mesmo, aí cada um tem uma ideia sobre o que levou ao sucesso do primeiro. O primeiro foi feito sem ninguém falar nada, né? Exato. Tipo, tava ali acontecendo. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Você falou do Clube da Luta e falou do sucesso que ele fez em vídeo. Isso também era uma coisa que acontecia muito. O filme fracassar no cinema e nas locadoras e VHS, DVDs, ele ser um mega de um sucesso. Sim. Isso, o Matt e dá Damon... o dinheiro que ele nunca deu, né? O Matt Damon, ele falou muito disso recentemente no Hot Ones até. Que é sobre como a indústria mudou e como o fim do home video prejudicou filmes como O Gênio Indomável, que é um filme que não fez uma puta bilheteria, mas no home video ele vendeu muito. E isso aí era como se fosse o segundo lançamento pro estúdio. Ele recuperava o dinheiro que ele não tinha feito nas bilheterias. Ele trazia de volta... uma brecha ali, né, pra recuperar. Ele tinha uma segunda chance, literalmente, de voltar. Isso aconteceu com muito filme. Sim. Muito filme que virou cult classic hoje em dia. O próprio Rocky Horror Picture Show, que é um filme que ele foi rechaçado no lançamento. E até hoje ele é um cult classic. Tem exibição perto ali do Halloween, exibição sing-along, que todo mundo canta junto. Teve episódio de Glee. Exato. Tinha a Sabrina Carpenter agora. O Tim Curry vive disso até hoje, assim, de continuar falando disso. Não só disso, né? Porque o cara é um gênio, mas enfim, quem sou eu? Mas tem vários filmes que aconteceu isso e hoje em dia a gente não tem mais essa possibilidade. Que eles ganham força no streaming, por exemplo, o Encanto, que foi isso, né? No cinema não foi bem, também foi um filme lançado ali no meio da pandemia, voltando, e ganhou a força maluca no streaming, que todo mundo cantava a música, não falamos do Bruno, só que o streaming não tem esse retorno monetário, né? Assim, além da assinatura da pessoa. Então, a indústria mudou muito por conta de fracassos e sucessos Mas, enfim, a gente está aqui acompanhando todos esses passos, e né? mesmo como eles medem o sucesso que a Netflix... porque você tem que assistir todos os episódios em X janela de dias. Você tem que ser um sucesso imediato. Nossa, teve uma época que a Netflix estava mandando uns mensagens de texto, apareceu a notificação. Você não quer terminar, não? Aí eu falei, não, agora não, tô fazendo outras coisas. Amiga, série, não tem quem sofra mais que série, porque tem uma primeira temporada fracassada, como Parks and Recs, que é um lixo. Tipo assim, nunca uma série tão boa teve uma pior primeira temporada. É muito ruim. Eu só tô até colocando aqui em cima. O que aconteceu que você botou? Porque ele ficou puto, eu concordo. Eu não consegui assistir a primeira temporada de Parks, eu comecei ela umas 6 vezes. Juro por Deus, é muito ruim. É muito ruim. Tipo assim, tem cenas que salvam, não são episódios, são cenas. E você vê que os atores são muito bons. A cena que o Ron trava a coluna é muito boa. É muito boa. Muito Graças a Deus, a primeira temporada de Parks só tem 6 episódios. Porque ela é um peido, assim. Você assiste rapidinho. E pior que nem é rapidinho. Porque são 6 episódios demorados. Demorados. São 20 minutos, aí, só que é sofrido. O primeiro episódio da segunda temporada já é o que a Leslie encontra os pinguins gays. Que ela vira um ícone da comunidade ali. É maravilhoso esse episódio. Parks é tudo. E é isso. O fracasso, eles entenderam. Porque aí tinha todo um arco romântico dela lá com
com o cara chato, Nossa, que depois Nossa, eles tiram da nossa, série. muito chato. Esqueci. E aí viram, não também dá, não gente, lembro. não vai. Brendanowitz, não é? Não. Não. Brain... Enfim, gente. Não, era ele, mas... Ele era o par romântico dela? Ele era o par romântico não dela. lembro. Não lembro se esse era o Eles nome. se dão um Vamos- beijo no final da primeira temporada, Exato, que é tipo um é. beijo horroroso. Enfim, Porcaria. É uma porcaria. E aí eles corrigiram o curso. E é isso que você falou. Série depende de insistência. Esse tipo de série. De conseguir modular, Mas eu né? trago. Quando eu trabalhava no Omelete, eu gostava muito de olhar a audiência da Nielsen, que era a empresa, ainda é uma empresa que trabalha com esses números de audiência, público, etc. E eles faziam a audiência da televisão aberta nos Estados Unidos. E a gente tinha números muito claros na época, que era só TV aberta, que era isso, assim, um sucesso absoluto era 19 milhões no primeiro dia. E aí, no Plus 7, se ela fizesse o dobro, ela era, mano, absurdo, um sucesso absurdo. Séries que fizeram, isso na época que eu via, que era Big Bang Theory e NCIS, eram as maiores séries da época. Community, Parks and Rec, 30 Rock fazia 3, 5, que era um fracasso absoluto. E aí você ficava assim, putz, vai ser cancelada. cancelado. Putz, vai ser cancelada. E elas não eram canceladas exatamente porque existia o público. Existia o home video, que meio que supria essa necessidade. O Plus 7 delas era maior do que o do primeiro dia. Então eles falavam, putz, ainda tem público aqui, sabe? Hoje em dia não tem mais isso. A série não é um sucesso imediato. O filme Em uma não é um semana? sucesso É. imediato. Já Esquece, era. limada. Cadê a próxima? Cadê a próxima? É, As coisas não conseguem mais respirar, sabe? É desesperador. Não, tanto que tem muita série de humor hoje que faz pro streaming que não tem a quantidade de episódios que precisa os modernos de meia idade Ai, lá. eu amei essa Uma série, é gracinha. tudo. Ela precisava de Ia 24 ser episódios incrível. pra ela, É. assim, muito bonitinha, mas que a gente já tá familiarizada ali. Mas pra ela brilhar Sim. naquele formato bem sitcom, sabe? Ela precisa de tempo. Falta. É com o tempo que ela vai criar ali, Sim. vai se familiarizar com as pessoas. Assim. É isso assim, hoje em dia, infelizmente, quase que não dá tempo pra gente ter o fracasso, pra gente conseguir dar a volta por cima. Então a gente espera que a gente consiga, pelo menos na Sim. nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, já que com as séries e os filmes a gente não tá conseguindo, a gente consiga aplicar isso de outras formas, Breaking né? Bad. Breaking Breaking Bad Bad. quase Breaking foi Bad. umas 3 vezes. How I Met Your Exatamente. Mother, as duas primeiras temporadas são muito ruins. Por isso que eu tipo, nunca muito vi. ruins. Mas, Eu assim, gosto. exemplos não faltam, né? Inclusive, a gente falou do James Gunn no começo. James Gunn é uma ótima história de retorno e de como ele Exatamente. entregou, ele foi demitido da Marvel e entregou o Guardiões 3, que é maravilhoso. Os melhores filmes da Maravilhoso. Marvel. Da Marvel, também. ponto. Depois foi pra DC, está reestruturando na chefia da DC, assim, toda uma história ali. E ele aprendeu também com o erro. Ele foi um cara que, caralho, isso aí mandou mal. E ele falou, puta merda, mandei mal pra caralho. E agora é como eu sigo em frente. Exatamente. Mas assim, então, pra gente terminar numa nota boa, as pessoas fracassaram, mas venceram, então. Se Você gostou, você venceu. venceu na primeira vez. Que Na sucesso, sincronia. gente! Que E Tô coisa muito linda. chocada. Muito Não foi combinado. Não foi combinado. Não foi combinado. Foi só um olhando pra cara do outro, entendendo qual era o ritmo que a gente ia fazer. Exato. Então, Natália, conte. Venceu ou perdeu? Eu venci, vou escolher vencer, porque eu comecei a assistir uma série que chama A Namorada Ideal. E o Robin Wright dirigiu essa adaptação, tem a Olivia Cook. E é uma pataquada maravilhosa. Amo pataquada. Porque é uma sogra e uma nora que não se dão. E aí elas criam uma treta. O menino é um pastel. Ele não vale o esforço de Normalmente, nenhuma delas. banana. Nossa, ele tem uma cara de pastel. E aí mostra, é muito bom porque mostra assim a visão dela e a visão da mãe e a visão da nora. E a mesma situação, o mesmo momento, pelo olhar de cada uma, pra ver assim como que tá a percepção. Nossa, eu nunca ouvi o falar que nessa a outra série. enxergou, que a outra entendeu errado, como Ai, interpretou errado. É muito boa. Aonde que tá? Tá no Prime Video. Olha. Eu não terminei ainda, mas Tá. são só 6 episódios.
Eu tô no... Faltam 2. Robin Wright? Ela tava Robin sumida, Wright, né? Ela dirigiu e você vê que ela tá se divertindo ali. Ah, ela tá delícia. Quando você vê que a Sério. pessoa tá feliz. Gostei. Gostei. Eu gostei muito. Eu venci porque eu vi o melhor filme do ano, que é Uma Batalha Após a Nossa, Outra. aquele muito filme. bom! Filmaço, Muito bom! espetáculo, obra de Espetáculo. arte. Nossa, Paul espetáculo. Thomas Anderson é um monstro, ele tem dificuldade em errar. Ele não consegue. Ele não teve algum aprendizado do fracasso. Ele nunca fracassou. Ele com 26 anos fez Boogie Nights. Isso daí me deixa revoltado. Mentira, porque ele já foi, assim, a crítica já o criticou A gente muito. tá só A de crítica razão, tava cara. errada. A crítica tava errada. Ele tem uma filmografia impecável, esse eu homem. acho ele muito é- bom. ele é muito bom. Impecável. Ele nunca errou. Você olha os filmes dele, é um bom, o outro melhor ainda. Espetacular. Que E ele homem. é casado com a Maya Rudolph. Exatamente. Lindos, entendeu? Mano, é perfeito. Isso é assim, é o casal mais inusitado de todos. O cara que faz só filme, tipo, fazer trama fantasma com Daniel Day-Lewis. E eu sou casado com a Maya Rudolph. Excelente. Ele é maravilhoso. E a gente tem uma análise honesta aqui no canal, falando mais, detalhando tudo sobre esse filme, que vai pra todos os Oscars, então assistam. Todos. Ó, eu venci 2 vezes. Posso fazer duas vezes? Duas. Bicampeão. Eu venci uma vez porque eu apresentei um evento muito legal. Com o Ai, Prime foi Video. Foi tudo, gente. O Prime Video fez pela primeira vez no Brasil, que eles já tinham feito em outros países, um evento chamado Book Club, que era basicamente um clube do livro, entre aspas, ali, pra gente comentar as adaptações literárias. Verão que mudou minha vida, Maxton Hall, Minha Culpa, enfim, várias outras. E aí eu fiquei muito feliz, a Bebel tava lá comigo. Ela arrasou, gente. Ai, foi muito legal. A gente conversou, teve tipo, rodas de conversa com os influenciadores, eu fui mediadora, né, disso. A gente também fez os roteiros, né, aquele outro lado da Lune 5 que a gente fala pra vocês sempre, o lado de bastidores. Então, foi uma realização profissional muito legal, eu fiquei muito feliz de ter feito. Então, foi um dia muito feliz. Então, Foi um quero agradecer a todos. foi um projeto muito legal da gente estar envolvido. Foi muito legal. E que a É. gente gostava muito, assim. Então, era muito a nossa cara, É. sabe? Então, a gente ficou bem feliz de fazer parte. Que tudo, E se amiga. vocês me permitem, eu vou tentar resumir, tá? vem Mas eu vou Gente, contar. spoiler alert, ela não conseguiu. Ela não consegue. Eu vou conseguir. Não, calma. Se vocês me permitirem, quero contar uma história dos meus pais vencendo. Quero Vai. saber. Vou contar. Por favor. Vou contar a história da Pomba Tatá. E aí, Eu aguardem. acompanhei nos stories da sua mãe. Meu pai me mandou fotos. Calma, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Minha mãe, ela é comerciante, ela tem uma loja, um armarinhos de coisas de costura e tudo ali no bairro. E um belo dia, uma pombinha apareceu na frente da loja, uma pomba urbana, assim, né? Pomba normal. Mancando e ela não conseguia voar. Então ela ficou andando de um lado pra outro o dia inteiro. E minha mãe olhando, nossa, tá pomba, não sai daqui. Porque geralmente o pessoal vai a pomba assim, ela sai voando. Nada. E aí, no fim do dia, quando minha mãe foi fechar a loja, alguém tinha pego a pomba e deixado em cima do lixo. Do tipo, tinha um monte de lixo e botaram a pomba ali em cima. Do tipo, é lixo, vai ficar aqui, porque tava atrapalhando o caminho. Minha mãe viu aquilo, ela falou, caraca, pera, né? Só que aí, foi pra casa, porque é uma pomba, né? A pomba pra gente virou quase parte da paisagem, a gente nem enxerga como um bicho, entre aspas, né? E aí ela ficou com essa pomba na cabeça. E ela falava pra mim, filha, meu Deus, eu tô com a pomba. Aí mandou foto da pomba em cima do lixo. Eu até chorei vendo a pomba em cima do lixo. Falei, meu Deus, é um animal, né? E aí, beleza. Aí, a família inteira com essa pomba na cabeça. Aí chegou, aí minha mãe no dia seguinte falou, eu vou trazer a pomba pra cá. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso Pelo salvar... amor de Deus. Eu preciso salvar essa Cara do pomba. Fábio. E aí ela falou assim, aí ela começou a correr atrás de um... Porque o que a gente entendeu, depois que ela olhou a pomba, ela não conseguia voar, porque ela tava quase... Quebrada, assim, ela tava quase... Enfim, não conseguia. E aí ela começou a procurar veterinários que poderiam atender a pomba. E nenhum veterinário queria atender a pomba, né? É veterinário exótico. Exato. E aí queria tal. Não achava, aí achamos um veterinário pra cuidar da pomba. E aí a gente comprou-nos a caixinha de transporte, pegou a pomba, levou no veterinário. E aí, isso meu pai e minha mãe. E aí, pra dar remédio, pra entender o que tinha acontecido e etc. E a pomba realmente tinha dado um probleminha na asa. E aí, eles falaram, bom, agora o que a gente precisa fazer com essa pomba? Vamos ligar... O que você faz com uma pomba, né? E aí, a gente começou a ligar em vários lugares de São Paulo e ninguém aceita a pomba. Porque não é animal silvestre, como se fosse... E a gente jogava no Google, assim, como rato. cuidar de pomba. E só tinha coisa assim... Praga. Pragas urbanas, detetização de pombas. Isso que a gente, pelo amor de Deus, não... E aí, a gente começou a se apegar à pomba. E Ai, aí, meu Deus. a gente começou, assim, a caçar lugares. Aí, achamos um lugar na USP que cuidava de pomba, mas só cuidava da doença, não ficava com ela. Aí, a gente levou na USP, porque a veterinária não queria mais ficar com a pomba. Levamos a pombinha na USP. E aí, a gente falou, né, qual que é o nome da pomba? Aí, a gente colocou Tatá.
E aí, porque era Tatá de tadinha da pomba. Ai, meu Deus! Sua melhor! Tadinha. Tatá de tadinha! E aí a gente começou a ficar com muita... Porque é uma pomba quietinha, não é aquelas ariscas. E ela só fica quietinha, ela só fica assim, ó, paradinha, olhando. Ela e faz nada. barulho? Não faz nada, nem barulho. Só fica quietinha. E aí, depois que meu pai levou lá na USP, eles falaram, tá, agora precisa fazer o tratamento, que é dar o remédio de pirona pra pomba, pra ir melhorar, que viram que era só uma luxação. E a gente não sabia o que fazer com a pomba. Aí compramos uma gaiola. Pelo E amor aí, assim, de Deus. a gente fez todos os exames na USP pra ver se ela tinha... Porque tem Era assim, isso que eu tava preocupada. assim. calma, né? Porque pomba é um bicho que ele é muito demonizado, né? Que o cocô da pomba... E aí fez todos os exames e a pomba não tinha nada. E depois a gente começou a virar todo mundo na minha casa especialistas de pomba. De tipo, Pelo de amor entender de e ler Deus. o que problema pode dar, que problema não pode dar. E a gente não tinha nada. Realmente fez todos os exames e a pombinha era só a pombinha que existia. Compramos uma gaiola pra dar o remédio pra pomba. Então, a gente todo dia pega a pombinha, pega a seringuinha, dá de pirona no biquinho dela, durante uma semana. E agora, no final de semana, achamos um santuário de pombas. Ai. De pessoas que cuidam, né? Principalmente dessas pessoas que... pomba que às vezes se acidenta, etc. Que é em Santos. Então, a gente vai domingo fazer uma viagem pra libertar a Tatá, ficar no santuário de pombas. Tatá não é mais tadinha. A Tatá foi morar na praia. A Tatá tá melhor do que todos nós, tá? Exato. E aí eu achei muito bonito o gesto dos meus pais, assim, Sim. porque eles gastaram dinheiro, muito dinheiro, porque foi e pegou. E assim, dia que a gente nem tem, né? Mas pegou lá, levou no veterinário, que foi cara pra deixar. No veterinário foi cara pra fazer as coisas da USP, foi cara pra se deslocar e pra gente ir pra praia pra deixar a pomba lá. A definição de altruísmo, basicamente. Porque eles não ganharam nada com isso. Nada. Tipo, tirando... Eles ganharam, fizeram amiga. Eles ganharam um ticket direto pro céu. Então, mas é entendeu? muito bonito. É uma coisa assim, meio São Francisco de Assis. Exato, porque qualquer pessoa que visse a pomba ia falar, pomba, Eu, joga fora. pessoalmente, tenho medo de pomba. Quando eu fiquei no hospital com a infecção, tinha muita pomba na janela do hospital. Então, eu tenho, assim, um certo trauma e receio. Amiga, eu vou Mas botar uma foto eu da achei Tatá bonito. aqui. Eu vi nos stories da sua mãe. Eu quero da muito ver uma foto caixinha. da Eu vou Tatá. postar a foto até porque ela é uma pombinha quietinha e ela não faz nada. E ela fica na gaiolinha dela, no puleirinho. Se ela só olha, a gente deixa ela fechada, né? Pra não ter contato ali, pra caso dê alguma coisa. Mas a gente já leu que não dá nada. Mas justamente isso, eu achei meus pais assim, porque ela meio que quase que que teve esse problema no lugar certo. Porque qualquer outro lugar que ela tivesse isso, Sim. ela ia só morrer, acabou, ia jogar no tadinha. caminhão de lixo. E ela sobreviveu e vai pro santuário. É isso. Ai, Tatá está melhor do que todos nós agora. Eu falei que era um pouquinho longa, mas eu queria fazer essa homenagem aos meus pais. Amo vocês, vocês são demais. Bom, eu ganhei, mas não é nada nesse nível. Vou baixar um pouco o nível. Eu ganhei por uma coisa muito simples. Vamos falar das minhas adaptações literárias, falando Lá de vem. Book Club. Eu estou relendo, né, os livros de Off Campus, que é uma série do Prime Video que vai estrear ela ano que vem. para É uma de falar adaptação, disso. exatamente. E eu estou muito apaixonada pelo elenco, porque o elenco é maravilhoso, porque eles ficam postando muita coisa, até eles estão na última semana de gravação. E eles ficam postando muita coisa, eles ficam se comentando, tipo, eles se postaram vendo o feirão que mudou minha vida, entendeu? Tipo, eles são muito fofos. E aí, eu ganhei, porque eu fiquei muito feliz com essa, porque tem um dos atores que faz o Jim, que é o Stephen alguma coisa, que eu não vou lembrar o sobrenome dele, que tá em Gen V. Olha, Ou seja, legal. Ele tá aparecendo Ai. em Gen V, então ele já tá lá no... Ele já tá na sua vida. Ele já está na minha vida, eu já tô vendo ele lá, É um ator entendeu? Tipo, ele já empregado. tinha feito... ele já tinha feito Segundas Intenções, mas assim, poderia ser uma série bem melhor. Ela não é ruim, mas ela poderia ser muito melhor. Mas agora eu tô muito feliz que ele tá em Gen V. Que bom. Fiquei bom, feliz com isso. amiga. Agora ele apareceu mais, eu gostei. Muito bem. Muito Arrasou. bem. Eu vou terminar esse podcast numa nota baixa, porque Ah. eu perdi essa semana. Na verdade, tem 2 semanas que eu estou perdendo. Eu vira e mexe, meu ombro trava. Meu ombro esquerdo, que é curioso, porque eu não sou canhota, eu sou destra. Mas o meu ombro estrevo... Quê? Você ainda se Ombro conchigiu falando esquerdo estrevo. trava. Eu já tenho várias teorias, eu acho que é por causa da bolsa, eu durmo mais do lado esquerdo, pode ser qualquer coisa. Mas toda vez que eu fico muito tensa com alguma coisa, ou que eu tô muito atarefada, ele trava mais. E aí trava o pescoço, aí eu acordo com dor de cabeça, fica horrível. E aí pré-M, eu estava tensa, obviamente, porque eu tinha que preparar todo o material e tudo mais. Travei. O Renatinho me deu de presente de aniversário uma massagem. Fui lá, fiz a massagem, deu uma relaxada, mas não soltou tudo. Hoje, eu estou
completamente dura. Travada. Travada. Tô com uma dor aqui que tá refletindo até o topo da minha cabeça. Já tomei um remédio de dor de cabeça, vou ter que tomar outro em breve. E aí eu não quero tomar relaxante muscular, porque senão ele corta os efeitos da academia. Sim. E aí eu fico assim, eu quero ficar sem dor ou eu quero... Sem dor, sem Vai ter que ganho. fazer isso com a de Sofia, eu recomendo você tomar o relaxante. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Porque às vezes ele vai te ajudar a não ficar tensa e ajudar você a curar o que você precisa Exato. pra melhorar o seu ombro. Exato. Senão Mas daqui eu... a pouco você vai trabalhar e não vai conseguir ir pra academia. Exato, você não vai conseguir pra academia. Você vai Exatamente. fracassar para ganhar. Olha aí, Exato. olha Então, hoje à noite eu vou ganhar, eu vou tomar o quê? Um relaxante muscular daqueles Muito bem bem. power. Vou nanar gostoso. Muito bem. E é isso. Boa. Muito bem. Então, no fim, foi uma nota boa. Vai. É, Não, porque tá doendo ainda. Vai melhorar, mas vai melhorar. E você tem que melhorar, você tem que saber que a coisa ruim vem pra coisa boa, vem depois. Então deixa aqui nos comentários todas as suas histórias que você queira contar pra gente. Um beijo, até o próximo. Tchau! Filmes, séries, livros e games citados nesse episódio. Zoopocalipse, Zootopia, Coração de Lutador, Terremoto, A Falha de San Andreas, Jumanji, Bem-vindo à Selva, Rampage, Destruição Total, Adão Negro, Shazam, Witcher, Highlander, Batgirl, Flash, Aquaman 2, O Reino Perdido, Be Cool, o outro nome do jogo, Moana, Príncipe da Pérsia, Prince of Persia, The Sands of Time, O Abutre, Os Suspeitos, Batman e Robin, Fubar, Kill Bill, Verdades Secretas, How I Met Your Mother, Bem-vindo ao Wrexham, Shrek, Clube da Luta, Blade Runner, o Caçador de Androides, Frozen, uma aventura congelante, Frozen 2, Gênio Indomável, The Rocky Horror Picture Show, Glee, Encanto, Parks and Recreation, The Big Bang Theory, NCIS, Modernos de Meia Idade, Breaking Bad, Guardiões da Galáxia Volume 3, A Namorada Ideal, Uma Batalha Após a Outra, Bug Nights, Trama Fantasma, Série de livros Off Campus, O Verão que Mudou Minha Vida, Jane V, Segundas Intenções, a série. Esse podcast é uma realização do Uni5.